processo penal, processo trabalhista e processo constitucional. Ele é coordenador do Núcleo de Avaliação e Procedimento Disciplinar, Funcional e Ético da Secretaria de Saúde de Belém. Ele é autor de livros Orientações de Trabalhos Acadêmicos, O Poder das Técnicas de Estudo, Crime Invisível, Reflexões Jurídicas da Morte com Dignidade. Obrigada, professor Marco. Eu vou sinalizar para a enfermeira Shirley do NEP iniciar a gravação e já lhe passo a palavra, ok? Assim que ela sinalizar, Marcos, eu aviso para você, porque ela está em uma outra atividade online também. Assim que ela me sinalizar, ok, iniciou a gravação. Saúdo a todos, desejando uma boa tarde e desde já agradecendo pela oportunidade de compartilhar com todos um pouco da minha experiência à frente do Núcleo de Avaliação e Procedimento Disciplinar e Funcional e Ético da Secretaria de Saúde do município de Belém. Cargo que eu ocupo já há 8 anos que eu estou à frente desse trabalho na SESMA. A nossa conversa ela vai estar pautada sobre diferenciar infração ética e infração disciplinares. Mas ela vai se concentrar na ética no ambiente de trabalho, ok? A Sônia já nos apresentou, já disse um pouquinho do nosso currículo e também um pouco do nosso trabalho enquanto escritor desses livros, que, inclusive, alguns destes nós iremos sortear no final desta apresentação, que é Orientações para Trabalhos Acadêmicos e o Poder das Técnicas de Estudo. Os exemplares já estão na chefia de enfermagem e poderão até, após o sorteio, até hoje mesmo, não sei, já pegar os exemplares que já estão disponíveis, né? A estrutura da nossa palestra, da nossa conversa de hoje, vai tratar sobre esses tópicos aqui. Uma multidão chamada enfermagem, distinção entre infração ética e disciplinar, competências, natureza da infração e ética no ambiente de trabalho. Eu gostaria de começar a conversa de hoje com este pensamento. O ambiente que criamos representa aquilo que realmente somos. Quando nós vamos pensar, refletir sobre a organização do trabalho, nós vamos verificar que no decorrer da história, nos localizando na Idade Média, surgiram as chamadas corporações de ofício. E o que eram essas corporações de ofícios? Elas reuniam profissionais de diversas áreas e tinham o objetivo de regulamentar as profissões e o processo produtivo artesanal. Eu costumo dizer que aqui está a gênese dos conselhos de classe, dos conselhos profissionais. E com esta ideia de corporação, de surgimento de organização de uma classe profissional, nós temos aqui o Conselho Federal de Enfermagem, que tem como função normatizar, disciplinar, fiscalizar e também aqui o papel de tribunal ético. Nós temos uma multidão que nós podemos comparar com uma multidão de cidade, de pessoas, de habitantes de uma cidade, e vamos verificar que é muito grande o número de profissionais de enfermagem.
Comparando com a cidade de Belém, Belém tem 1.506.420 pessoas. E Belém é a maior cidade do estado do Pará. O COFEM, ele aponta a existência de 2.540.715 profissionais registrados nos conselhos regionais de enfermagem, sendo 624.917 enfermeiros, 1.476.584 técnicos de enfermagem, 438.886 auxiliares de enfermagem e 335 obstetrizes. Só no COREM, no Conselho Regional daqui do Pará, nós temos 87.028 inscritos nas diversas categorias. Então, vejam bem, nós temos mais profissionais de enfermagem do que a população inteira de Belém do Pará. Vamos fazer a distinção entre infração ética e infração disciplinar. Quando pensamos em infração ética, nós estamos nos referindo ao exercício profissional, ao exercício daquela profissão. E quando nós falamos de infração disciplinar, estamos nos referindo ao exercício do cargo, aos exercícios da função. Então, não podemos confundir a apuração de uma infração ética com a apuração de uma infração disciplinar. Os dois não se comunicam, apesar de terem certas semelhanças. Algumas infrações que são consideradas éticas, elas analogicamente existem também como infração disciplinar, mas a sua apuração é feita de maneira distinta. Então, não é a comissão de ética que vai apurar uma infração disciplinar. Infração disciplinar, vamos entender aqui. Toda a ação ou omissão do servidor que possa comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicando a eficiência dos serviços públicos ou causar prejuízo de qualquer natureza à administração. Vamos entender um pouquinho a respeito dessa infração disciplinar para o FPA. Porque aqui nós estamos falando de servidores públicos, de servidores efetivos. Esses são regidos pela Lei 8.112. E diz assim, olha, a autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa. Observem aqui que não é um poder discricionário que a autoridade tem ante a uma denúncia de irregularidade. Quer dizer, ele não pode dizer eu vou apurar ou não vou apurar. Ele tem um poder-dever. Então, é um poder da administração apurar a irregularidade, mas também é um dever do qual ele não pode deixar de cumprir. Então, vejam só, infração disciplinar está relacionada com o exercício irregular das atividades, ou seja, das atribuições do cargo, das atribuições da função. Esta mesma regra, ela é aplicada tanto, no exemplo clássico aqui, tanto para uma infração disciplinar praticada por um técnico de enfermagem, assim como aquelas praticadas por um médico. Se um médico, que é servidor da UFPA, pratica uma irregularidade funcional, vai ser
essa irregularidade funcional, ela vai ser apurada utilizando-se o regime jurídico único, a Lei 8.112. Esse mesmo regramento vai servir para apurar uma irregularidade funcional de um servidor técnico de enfermagem, por exemplo. Se essa irregularidade for uma irregularidade ética, então os institutos que serão utilizados serão diferentes. Será o Estatuto Ético da Medicina, para apurar a conduta do médico, e o Estatuto de Ética de Enfermagem, para apurar a conduta do técnico de enfermagem. Veja que a infração disciplinar ela tem a ver com a conduta em desacordo com o estabelecido em ordenamento. Ou seja, já está estabelecido em lei, já está estabelecido em normas. Então, não pode ser apurado algo que não esteja previsto como irregular. Veja que esta infração disciplinar tem que apresentar esses elementos aqui, olha. Estiverem presentes os elementos caracterizadores de uma infração disciplinar. E aqui a gente vai dizer tipo. Nós vamos dizer que foi tipificado. Nós vamos verificar que aquela conduta praticada pelo servidor encaixa-se perfeitamente ao que está previsto no ordenamento jurídico, na norma estabelecida. Aí eu posso dizer que houve uma infração disciplinar. Veja que o servidor, ele não está acobertado por uma causa que exclua a ilicitude desta conduta. Então, veja só, eu posso dizer que essa conduta ela é antijurídica e, por isso, o servidor ele praticou uma irregularidade funcional? A priori, sim. Mas eu tenho que verificar também se houve excludentes da ilicitude para que eu possa dizer que houve uma infração disciplinar. O servidor, ele age de forma contrária à lei, mesmo tendo a obrigação de se comportar de outro modo. Então, esses três elementos têm que se verificar no momento de apurar uma irregularidade funcional, uma irregularidade indisciplinar. Trouxe como exemplo para a compreensão o que estabelece a Lei 8.112, no seu artigo 116, inciso 10, como dever do servidor. É dever do servidor ser pontual e ser assíduo. Se ele não é pontual e não é assíduo, ele poderá infringir o artigo 138, que configura abandono de cargo. Então, veja só. Se o servidor ele não é assíduo, e essa assiduidade, essa inassiduidade dele, ela é habitual, ou seja, ela não é corrida, ela é eventual, mas ao completar 12 meses, eu tenho 60 faltas registradas e não justificadas, aí eu vou chamar de inassiduidade habitual. Se esta ausência do servidor ela é superior a 30 dias e ela é feita de maneira consecutiva, eu vou dizer que ele abandonou o cargo. Então, veja só, amigos, quando eu vou apurar determinada situação, eu tenho que verificar se estão presentes os elementos caracterizadores da infração, né? Então, veja só, vamos falar aqui de abandono de cargo. Aqui, para caracterizar abandono de cargo, eu tenho que verificar a ausência por mais de 30 dias. Então, o servidor se ausentou e eu vou verificar lá, ele tem mais de 30 dias de faltas. A priori, ele está incorrendo na infração disciplinar de abandono de cargo.
veja aqui o que diz aqui, estiverem presentes os elementos caracterizadores de uma infração disciplinar. Aí eu vou verificar aqui o B. O servidor não está acobertado por uma causa que exclua a ilicitude. Vamos voltar aqui, olha. O servidor ele tem, sim, mais de 30 faltas. Está ausente. Agora, acontece que ele tem um atestado médico que mostra que durante esses 30 dias, mais de 30 dias que ele esteve ausente, foi por conta de uma enfermidade. Então, vejam que nesta situação eu tenho uma excludente de ilicitude. Para caracterizar o abandono de cargo, eu tenho que provar 2 elementos. Um ânimos abandonante, ou seja, a vontade deliberada de abandonar o cargo. E eu tenho que demonstrar de maneira objetiva as faltas. Então, se o servidor esteve ausente por mais de 30 dias e ele não consegue provar o motivo pelo qual ele esteve ausente, e se na apuração ficar provado que houve a intenção de abandonar o cargo, então ele cometeu uma infração disciplinar de abandono de cargo. Deu para entender? Porém, se eu conseguir provar somente os mais de 30 dias de ausência, ou seja, as faltas, mas não conseguir provar o ânimo de abandonar, porque existiu o motivo para que o servidor estivesse ausente das suas atividades laborais, então não está caracterizada a infração de abandono de cargo. Essas aqui são as penalidades que podem ser atribuídas, podem ser aplicadas no servidor da UFPA. Depois que ele responder um processo administrativo disciplinar que lhe garanta o contraditório e a ampla defesa. Veja só, ele pode responder uma sindicância, e esta sindicância ela poderá resultar na aplicação de penalidade de, no máximo, suspensão. Ele pode responder um processo administrativo disciplinar que poderá resultar na demissão deste servidor. Então, as penalidades que podem ser aplicadas são advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição do cargo em comissão, destituição da função comissionada. Observe que houve uma mudança nas penalidades, porque há pouco tempo nós tínhamos também a demissão a bem do serviço público. E como não existe pena perpétua, foi retirada, porque foi considerada a pena de demissão a bem do serviço público como inconstitucional. Desculpa. Aqui, um exemplo de infração disciplinar para os funcionários da IBSER. Está previsto lá no regulamento de pessoal. No artigo 37, diz assim: portar crachá de identificação de maneira ostensiva. Então, se o servidor, se o trabalhador, se o funcionário da IBSER, ele recebeu o crachá para usar e ele não usa de maneira ostensiva, ou seja, para que as pessoas possam ver e identificá-lo, ele está incorrendo numa infração disciplinar, não é infração ética. Está dando para entender? E as penalidades da IBSER podem ser advertência por escrito, suspensão por até 30 dias e rescisão contratual por justa causa. E agora vamos entender aqui a infração ética. E o que é que vem ser a infração ética? É a conduta contrária ao Código de Ética passível de punição. Lá no artigo 104 do Código de Ética de Enfermagem, diz assim: considera-se infração ética e disciplinar a ação omissiva ou conivência que implique em desobediência,
e ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem. Um exemplo de infração ética é prestar informações escritas, que é um dever, tá, do profissional de enfermagem, prestar informações escritas e ou verbais completas e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente. O que seria isso aqui, nobres amigos? Posso dar como exemplo a passagem de plantão. Tá? Então, passar o plantão de maneira escrita ou verbal para que haja continuidade na assistência e segurança do paciente é um dever do profissional de enfermagem. E se ele não cumpre este dever, é considerado uma infração ética. Tranquilo até aí? Um outro exemplo de infração ética é o abandono de plantão. Veja só, caracteriza-se abandono de plantão o ato de, vamos lá, deixar de prestar assistência ao paciente, a saída do profissional durante o turno de trabalho sem a ciência ou consentimento da chefia, mesmo que seja só para ir ali na padaria comprar um pão, a merenda da tarde. Tem que comunicar à chefia, tem que ter o autorizo da chefia. Não comparecer para a escala determinada sem comunicação ou justificativa à chefia de enfermagem. Eu já ouvi muito alguns profissionais dizerem que já vai ser descontado a falta e ele assume a falta, não tem por que ficar dando satisfação. Tem que dar satisfação, sim. Porque se você comunica com antecedência, oportuniza a chefia de enfermagem a providenciar um substituto para que a assistência de enfermagem ao paciente não seja prejudicada. Tá? Então, a falta de comunicação, da ausência ao trabalho é uma infração ética. E as penalidades éticas, elas podem ser advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional, cassação do direito ao exercício profissional. E aqui nós chegamos na competência, veja só. Para instaurar procedimento administrativo disciplinar na UFPA, a competência é da administração superior, que pode delegar a instauração, mas não pode delegar o julgamento. Tá? Então, a administração superior pode delegar a instauração do procedimento disciplinar. Na IBSE, a competência é do superintendente, tá? Ou da corregedoria. E os instrumentos apuratórios é o rito sumário, a investigação preliminar e o processo administrativo sancionatório. E a comissão de ética, vejam só, as funções da comissão de ética em enfermagem é função educativa, consultiva, conciliadora e de orientação e vigilância quanto ao exercício ético e disciplinar dos profissionais de enfermagem. Então, não podemos confundir as competências. Quem apura infração disciplinar é comissão disciplinar. Quem apura infrações éticas é comissão de ética. A natureza da infração. Vejam só. Tanto as infrações éticas quanto as infrações disciplinares têm natureza de descumprimento de dever ou prática de proibição. Então, a natureza, elas são semelhantes. Porém, a apuração é distinta. Normas de comportamento profissional estão ligadas ao desenvolvimento profissional, é critério de desempenho.
e as normas de comportamento funcional, o servidor ele deve cumprir em razão do cargo que ocupa. Eu trouxe um demonstrativo de uma pesquisa que está num artigo científico que foi publicado sobre um período de 2007 a 2016, denúncias de processos éticos. E vejam só quais são as principais que foram verificadas, né, que foram anotadas pelo pesquisador. Administração de doses de imunobiológicos vencidos. O profissional de enfermagem, quando vai ministrar uma determinada medicação, ele tem que verificar a data de validade. É responsabilidade dele. Administração de medicação sem prescrição. Erro de administração de medicação. Iatrogenia. Agressão verbal e física. Abuso de autoridade. Delegação de função para o técnico. Assédio sexual. Desvio de função. Desacato. Negligência. Violação de sigilo. Infração no atendimento. Apuração de assistência de enfermagem. Desvio de declaração de nascidos vivos. Falsidade de assinatura. Falsidade de atestado. Emissão de atestado por enfermeiro. Abandono de plantão. Extorsão. Atitude pejorativa. Desvio de medicamentos controlado. Racismo. Funcionamento irregular de curso técnico. Uso inadequado de entorpecente. Exercício ilegal da medicina. Anúncio de falsidade de profissão e imperícia. Quando giramos a lente para olhar a questão do processo... Professor Marcos, tem uma pergunta no chat da Cláudia. Eu vou ler para o senhor. Ok. O servidor que, porventura, se negar a cumprir uma escala de tarefa diária durante um plantão, principalmente quando a escala se refere a uma admissão de paciente, este fato se refere a qual infração? Repita de novo, por gentileza. A Cláudia pergunta sobre quando um servidor ele se nega a cumprir uma escala de tarefa diária, né? Uma escala de tarefa que foi designado a ele determinado leito, né? Principalmente quando esse profissional ele tem uma admissão de paciente e ele se nega a fazer a admissão. Este fato de se negar a fazer a admissão, ele se refere a que infração? Esse é um exemplo clássico de ato que caracteriza tanto uma infração disciplinar quanto uma infração ética. Porque caracteriza-se aí uma oposição injustificada ao andamento de processo de atribuições de trabalho. Então, veja só, a apuração dessa conduta do servidor, do empregado público, vai ser apurada por comissões distintas, tanto a comissão disciplinar quanto a comissão ética. Então, são duas condutas, a mesma conduta que pode, em tese, caracterizar infração ética e infração disciplinar. E, quando apurada, deve ser apurada por comissões distintas. Deu para entender, Cláudia? Creio que foi bem respondida. Ok, podemos prosseguir? Como eu tenho uma certa dificuldade... Sim, a Cláudia disse que sim, ela agradece a resposta. Ok. A qualquer momento eu posso ser interrompido para responder alguns questionamentos. Como eu tenho uma certa dificuldade no equipamento aqui, então você pode ficar me chamando a atenção e fazendo a pergunta, e a gente vai respondendo. Pode ser assim? Pode ser sim. Ok. Então, aqui, analisando um pouquinho a situação dos processos disciplinares.
Eu fui professor de concurso público, de cursos preparatórios para concurso público. E aí a gente verifica a quantidade de pessoas que têm no serviço público, no cargo público, a esperança de dias melhores, profissionalmente falando, de ter um cargo efetivo, de ter estabilidade, de ter segurança profissional. E é uma quantidade muito grande de pessoas que se inscrevem. E quando esta pessoa entra para o serviço público, parece que há um relaxamento. E muitos perdem os seus cargos por uma coisa... por falta de observar o seu dever funcional. Porque, nota só, a estabilidade ela não é uma carta de crédito para o servidor deixar de cumprir as suas obrigações. Porque nós vendemos a nossa força de trabalho, existe um contrato de prestação de serviço, nós estamos locando a nossa força de trabalho, existe um poder hierárquico que nós devemos obedecer. Só que alguns servidores, eles esquecem o seu dever, o cumprimento do seu dever, e acabam, muitas vezes, respondendo de processo disciplinar que resulta em perda do cargo. Então, vejam só, essa fonte aqui é de 2020, da CGU. 5.029 processos. E aqui nós estamos falando só a nível de União. Eu vou dizer para vocês aqui, na SESMA, como coordenador do Núcleo Ético, nós temos para mais de 450 processos aguardando pauta, e nós não temos pessoas suficientes para instaurar procedimento disciplinar. Então, há uma demanda muito grande de irregularidades funcionais que precisam ser apuradas. E olha que, por ano, nós estamos apurando cerca, mais ou menos, de 100, 120 processos. Então, são muitos processos. Aí, observem aqui, olha, procedimentos acusatórios. Procedimentos acusatórios, nós temos sindicâncias acusatórias, nós temos processo administrativo disciplinar. Em andamento, 1.695. Concluídos, 3.334. E os procedimentos investigativos, que é a investigação prévia, que é a sindicância investigativa. Veja que existe um percentual muito grande de processos que são instaurados. Olha só as sanções aplicadas aqui, olha. De 2020, 513 servidores perderam seus cargos públicos. 748 foram suspensos. 832 receberam a punição de advertência. Tirando a lente da análise para a ética no ambiente de trabalho, eu gostaria novamente de repetir esse pensamento aqui. O ambiente que criamos representa aquilo que realmente somos. O homem, ele é um ser social. Desde a criação, foi dito que o homem, não era bom que o homem vivesse só. Então, por isso que foi criado para ele uma companheira. Aristóteles, ele vem dizer que o homem é um ser social porque é um animal que precisa dos outros membros da espécie. O homem precisa de outras pessoas porque é um ser carente. Assim, precisa de outra pessoa para se sentir pleno e feliz. Até as pessoas que por opção, moram só, mas observem que ela não mora num setor isolado, num setor distante. Ela sempre mora numa cidade, ela sempre mora num ambiente onde existem outras pessoas, apesar de, na sua casa, ela morar só, mas ela convive com outras pessoas. Então, o homem, ele é um ser social.
quando a gente vai pensar um pouquinho sobre o surgimento das cidades, a gente vai observar o seguinte, que antes os homens, os povos, eles eram nômades, né? Então, depois começou a dificuldade de alimento, e o homem começou a fixar-se em determinado local para produzir o seu próprio alimento. E com isso começou a surgir os povoados, as aldeias, e esse convívio fez surgir a sociedade mais complexa, que nós chamamos de cidade. E com o surgimento da cidade, se fez necessário o estabelecimento de normas de convivência. E essas normas de convivência nós chamamos de normas do trato social, que é a maneira como eu devo me comportar em determinadas situações não está escrita, não está positivada. É determinado ambiente que eu vou me comportar daquela maneira. Os atos de cortesia, de etiqueta, de protocolo, de modo, de cavalheirismo, a pontualidade, são regras do trato social. Isso é elaborado por aquele grupo social. Observem só que não existe uma regra que diz que você deve ir para a praia usando roupa de banho, ou que você não pode ir para a praia usando paletó e gravata. Mas aquele ambiente, ele requer uma roupa específica. A mesma coisa quando você vai, por exemplo, num funeral. Não existe uma regra que diz que você deve utilizar a roupa preta. Mas é um ambiente que requer determinado comportamento. Então, quando essas regras do trato social, elas são positivadas, nós vamos chamar de lei. Então, a lei, ela está para ordenar a vida em sociedade. Que ela se distingue das normas do trato social, que não tem o poder coercitivo, não tem o poder de exigir aquele comportamento sob pena de aplicação de sanção. Porque se não tiver a exigência com a aplicação de sanção, então é uma mera norma de trato social, que só vale para aquele ambiente, para aquele grupo em que eu estou me relacionando. Aristóteles, ele considera a ética como o meio da razão entre as condutas certas e as condutas erradas. Kant, ele vai dizer que na ética kantiana, que deve guiar as ações do homem é a razão. Ela deve ser universal, independentemente da cultura que o indivíduo insere-se. Antes de realizar qualquer ato, devemos nos perguntar: isso fará o bem do coletivo? Se sim, é uma atitude ética. Se não, é antiética. Então, vejam só que para Kant, ele pensa na ética como algo coletivo. Ele pensa na ética como um comportamento social. Qual a minha conduta naquele ambiente social? Se o meu agir vai fazer bem para a coletividade, então eu tenho uma atitude ética. Se o meu comportamento ele não será bom para a coletividade, então esse meu comportamento é antiético. Este é o pensamento de Kant. Eu gosto muito de algumas observações que Paulo Freire faz a respeito de ética. Para Freire, a ética é uma dimensão humana, não é um simples dever social, que muitas vezes, falsamente, ela é reproduzida. A ética, ela marca a natureza humana enquanto algo absolutamente indispensável à convivência. Então, para eu poder conviver com o outro, para eu poder me relacionar com o outro,
eu tenho que ter ética. E aí eu busco lá aquilo que Kant fala. Se o que eu estou fazendo vai ser bom para o outro, então isso é um comportamento ético. Kandal faz a seguinte interrogação: e quem é esse outro? Quem é este outro que eu estou me relacionando? Sabe, amigos, existe uma máxima, tanto na filosofia quanto na moral religiosa, que é não fazer para o outro o que eu não gosto, o que eu não quero que faça para mim. Então, quem é esse outro? Esse outro é o meu semelhante, porque comportamento gera comportamento. Então, se o meu comportamento é diferir, de agredir, certamente eu terei como resposta agressão. Eu terei como resposta um comportamento que não vai me agradar. Então, eu devo tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Freire também diz que deve haver responsabilidade ética no exercício da nossa tarefa. E aqui ele está se referindo à atividade laboral. No meu trabalho, eu tenho que ter responsabilidade ética. Eu não posso ter um comportamento ofensivo porque eu sou assim. Comportamento a gente escolhe. Então, eu posso até ter uma personalidade forte, eu posso até ser uma pessoa extremamente sincera, que falo as coisas da maneira que eu acho que devo falar, porque são verdadeiras. Mas será que a maneira como eu estou falando, como eu estou agindo, será que realmente é verdadeira? E sendo ela realmente verdadeira, será que eu preciso realmente dizer daquela maneira? Será que eu não posso usar de eufemismo para poder dizer o que precisa ser dito, sem ofender, sem magoar? Freire também diz que ética é um princípio humano fundamental, que está ligado a outro princípio, que é o diálogo. Por ser a nossa condição humana, o diálogo é este encontro dos homens mediatizados pelo mundo para pronunciá-los, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. Então, vejam só, comportamento ético é um comportamento coletivo, é pensar na coletividade. Comportamento ético é ter diálogo, é saber as razões, é moldar o seu falar, é moldar o seu agir. Eu sou assim, mas o ambiente, ele permite que eu seja assim? Eu sou sincero e digo tudo na lata, mas o ambiente permite a sua sinceridade? Será que naquele momento realmente é preciso você dizer a verdade como você acha que ela deve ser dita? Eu preciso moldar o meu comportamento de acordo com o ambiente. Muitas vezes, aquilo precisa ser dito, mas não precisa ser dito da maneira como eu estou dizendo. Sabe, amigos, como advogado, eu tenho aprendido no processo de execução que diz que o devedor, ele deve sim pagar, mas da maneira menos onerosa. Então eu não preciso execrar ninguém, eu não preciso humilhar ninguém para dizer o que precisa ser dito. Eu posso dizer de maneira mais amena aquilo que precisa ser dito. Ou seja, ter o diálogo, ter a compreensão, me colocar no lugar do outro, ter a empatia. Volto novamente a afirmar que o ambiente que criamos, ele representa aquilo que realmente somos. Ética no ambiente de trabalho. Ética faz parte da filosofia, uma parte que estuda valores, valores que permitem uma convivência harmônica. Rege a capacidade que tenho de estabelecer sociabilidade, sociedade, relações sem a destruição do outro, sem invasão do espaço do outro e sem imposição dos valores, dos meus valores
sobre o outro. Eu coloquei esse porco-espinho aí, eu não sei se vocês conhecem, uma fábula, que é a fábula do porco-espinho. Diz essa fábula que na era glacial, os porcos-espinhos, eles estavam morrendo por causa do frio. E aí, eles observando que o motivo da morte era o frio, eles disseram assim, mas se nós nos juntarmos, ficarmos juntinho, um vai aquecer o outro. E assim, nós iremos preservar a espécie. E assim fizeram. Se uniram, ficaram juntinho, perto do outro. Se aqueceram, conseguiram passar aquela noite. Só acontece que no dia seguinte verificaram que estavam todos feridos. Aí, não dá para ficar perto de ti porque tu tem espinho. Não vou ficar mais perto de ti. E se afastaram por causa dos ferimentos. Nova leva de porcos espinhos morreram por conta do frio. Reuniram-se novamente. E discutiram o problema. Nós temos um problema. E qual é o problema? O frio, que afeta todo mundo. Nós temos uma solução. Qual é a solução? Nos unirmos, porque um aquece o outro e juntos podemos vencer essa época de grande frio. Mas nós temos um outro problema. Qual é o outro problema? É que todos nós temos espinhos. E ao nos reunirmos, ficarmos juntos para nos aquecer, um fere o outro. E nós temos que encontrar uma solução. E discutiram e decidiram que deveriam se reunir, sim, para que um aquecesse o outro. Mas tem um limite de aproximação. E qual é o limite da aproximação? A distância de um espinho. Então, reuniram-se, ficaram juntinhos, mantendo a distância de um espinho. E assim, amigos, eles conseguiram vencer aquele tenebroso inverno, respeitando a individualidade de cada um e convivendo junto com as diferenças. Às vezes a gente se relaciona com determinadas pessoas e a gente ignora os nossos espinhos e só olha só para o espinho da outra pessoa. Nós temos que respeitar limites. Isso é ter ética. É reconhecer que eu tenho os meus espinhos e os meus espinhos também machucam. Mas eu preciso conviver com aquela pessoa, eu preciso conviver no mesmo espaço social que aquela pessoa, eu preciso trabalhar no mesmo ambiente que aquela pessoa. Então eu vou respeitar o espaço daquela pessoa, para que o meu espaço também seja respeitado e que juntos possamos alcançar o nosso objetivo. E qual é o teu objetivo no ambiente de trabalho? Se não o recebimento de um salário para que você possa se sustentar e sustentar a tua família. Observe, amigos, que apesar das diferenças, apesar do espinho, você tem obrigações a cumprir, tarefas a cumprir. Porque se você não cumpre a sua tarefa, o trabalho ele não atinge o seu objetivo. Se o trabalho não atinge o seu objetivo, você perde a razão de ser, de estar naquele ambiente de trabalho. Porque te lembra, você vendeu a sua força de trabalho para que seja alcançado um objetivo. Então, devemos alcançar o objetivo institucional, independente da minha diferença que eu tenho para com a outra pessoa que trabalha no mesmo ambiente que eu. Eu tenho que respeitar a distância dos nossos espinhos. O ambiente profissional é, por excelência, um ambiente ético. O ambiente profissional é o ambiente do exercício das diferenças, da alteridade
e da ética. Toda a ética se baseia no respeito ao espaço do outro. Leandro Carnal, ele nos ensina 5 passos para o respeito ao espaço do outro. O primeiro passo: etiqueta. Convivência cotidiana com o espaço do outro. A etiqueta deve multiplicar 4 expressões. Vejam só. Por favor. Com licença. Me desculpe. Muito obrigado. São expressões que nos agradam muito. São expressões que amenizam situações. Olha, tenho aprendido nessa minha vida que, às vezes, um gesto de gentileza, o cara abre portas, que é uma maravilha. Eu tenho uma expressão que eu uso muito, e algumas pessoas até brincam comigo por causa dessa expressão que eu uso. Eu sempre gosto de dizer assim: muito obrigado, você é uma pessoa muito gentil. Logo no início, algumas pessoas achavam que eu estava sendo irônico, mas não é ironia. É realmente agradecer, sabe? É dizer para o camarada, evidenciar as qualidades, dizer para o camarada que ele está sendo gentil e que essa gentileza está sendo percebida. Agradecer porque o camarada não é teu escravo. Porque escravo é que fazia e não recebia nada. Nenhuma palavra de agradecimento e muito bem remuneração pela atividade que fez. Antigamente se dizia: não é teu empregado. Até o empregado, amigo. Ele não é teu escravo. Ele está fazendo uma atividade, sim, que é a atribuição dele. E por que não agradecer? Porque o trabalho foi bem feito. Por que não elogiar pelo trabalho bem realizado? Pedir licença. Até hoje, eu guardo registrado em minha pessoa o ensinamento de minha mãe. Se tem 2 pessoas conversando no meio do corredor e eu tenho que passar pelo meio, eu peço licença e baixo a cabeça. Por que baixa a cabeça, Marco? Eu digo: não, porque a mamãe dizia que eu não podia cortar a corrente energética que existe entre os dois. Se mamãe estava certa ou estava errada, eu não sei te dizer, eu sei que eu obedeço. Sabe, pedir licença. Mas está conversando no meio do corredor, não pode se afastar. Amigo, seja tolerante, você vive em sociedade. Pedir desculpa, reconhecer que errou. Cara, nós não somos perfeitos. Então, nós cometemos erros. Se comete erro, peça desculpa, reconheça. Agradecer. Seja grato a tudo. Seja grato pela vida, pela saúde, pelo emprego que tem, pela amizade, pelo companheirismo. Seja grato. Isso é etiqueta. É o primeiro passo, amigo, para respeitar o espaço do outro. O segundo passo: compreensão de que a hierarquia existe, mas ela não significa trabalho. Perdão. Compreensão de que a hierarquia existe, mas ela significa trabalho. Então, a hierarquia, ela é uma organização do trabalho, não tem como finalidade humilhar o outro. Hierarquia significa cada um tem uma função, cada um tem delimitações, independente da minha posição no organograma do poder, todos somos iguais perante a lei, mesmo que tenhamos funções e atribuições diferentes. Hoje se fala muito na administração horizontal, não se fala em administração vertical, porque o meu saber não isola o saber do outro. Os meus títulos não isolam o conhecimento empírico que o outro tem. Eu não posso utilizar o meu saber para humilhar outrem. Eu tenho que utilizar o meu saber para, somando-se com o saber dos outros, alcançar o objetivo para o qual nós estamos naquela função, naquele emprego, naquela empresa.
Então, para alcançar um objetivo, nós precisamos de uma escada para subir degrau por degrau. E esses degraus, eles são construídos por pessoas. E não existe um degrau mais importante do outro. Existe um degrau. E todos, independente de ser o primeiro ou de ser o último, são tremendamente úteis e necessários e têm a sua importância individual. O terceiro passo: entender que o espaço de trabalho não tem intimidade da família. Logo, eu não posso tratar o trabalhador ou o meu colega de trabalho como se fossem íntimos familiares, parentes que estão juntos. E, Marcos, isso aí parece uma contradição, né, no que se estabelece. Porque se diz, a família que eu escolhi, que é a família do trabalho, por exemplo, a família Barros Barreto, a família Sesma. Ok, amigos. Nós podemos ter esse sentimento de família. Mas qual é o sentimento de família? É o sentimento de harmonia, é o sentimento de respeito. Porque se nós formos ampliar o conceito, o entendimento de família, a gente vai verificar que existem muitas famílias aí em que o pessoal está se matando, em que um não está ligando para o outro. Então, se eu estou me referindo à harmonia, a respeito, a companheirismo, a consideração, ok. Mas esse sentimento de família não pode, de maneira nenhuma, isolar o meu compromisso de cumprimento das minhas obrigações laborais. Eu tenho obrigações que devem ser cumpridas. Te lembra também que esta questão de hierarquia, questão do poder hierárquico que o empregador tem sobre o empregado, não isola a dignidade da pessoa humana do trabalhador. Então, eu devo ter uma grande diferença entre a minha relação no ambiente de trabalho. Ok, quero tratar como um ambiente familiar, que seja, mas lembrando que eu tenho atribuições que devem ser cumpridas. Dizer que é minha família, que é minha casa, ótimo, para dar o conforto e ter o sentimento de pertencimento, mas isso não pode isolar o meu dever de cumprir atribuições. Quarto passo: entender que nós somos perfectivos, não somos perfeitos. Logo, a todo instante, tenho que fazer uma reflexão de como estou exercendo a ética. A ética só existe se ela for cultivada como uma capacidade de aperfeiçoamento. Sabe, nobres amigos, eu tenho que, vez por outra, verificar se o meu comportamento ele não está sendo um comportamento automático, se eu não estou no automático, porque às vezes a gente, por costume, né, de tanto fazer aquela atribuição, de tanto repetir aquele mesmo procedimento, já sai no automático e a gente esquece que a gente está trabalhando com seres humanos. A gente esquece que nós estamos lidando com pessoas, e pessoas têm sentimentos. Então, eu tenho que verificar como eu estou agindo. E reconhecer também que se eu estou fazendo algo que não está sendo legal, eu tenho que sim ir lá, peço desculpa. Eu tenho que sim mudar de comportamento, porque não basta só pedir desculpa, amigos. Eu tenho que mudar de comportamento. Então, buscar continuamente a perfeição, refletir, estudar, buscar conhecimento, melhorar. Quinto passo:
produzir a sensibilidade ética, que é a sensibilidade do outro. Essa sensibilidade vai fazer uma negociação positiva entre o meu bem e o bem alheio para a produção do bem comum. A ética segue 3 polos: o eu, o tu e o nós. E o nós só existe através do debate, da melhoria e da crítica permanente. Então, veja só, eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar no outro. Eu tenho que pensar que se nós estivermos bem, trabalhando num ambiente de harmonia, será bom para todos nós. Eu tenho que pensar na coletividade. Eu não posso pensar só em mim. Muitas das vezes nós temos que... eu não estou dizendo nos isolarmos, mas eu estou dizendo nos adaptarmos a determinadas situações para o bem comum. Comportamento gera comportamento. E o meu comportamento eu escolho. Amigos, não se apressem em julgar. Já estamos chegando na parte final da nossa conversa de hoje. E eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre os crimes contra a honra: calúnia, injúria e difamação. A calúnia é quando a gente atribui a outro, falsamente, algo que é tido como crime. Aí vai se verificar, investigar e verificar que o indivíduo não praticou aquele crime. Isto é calúnia. Aí nós temos a situação da injúria. E o que é a injúria? É quando eu digo algo que não é verdadeiro e que afeta a honra subjetiva da pessoa. É como a pessoa se enxerga. Então você vai, faz uma afirmação falsa e aquilo feriu a honra subjetiva, como a pessoa se enxerga. Isso é injúria, é o crime de injúria. E o crime de difamação? O crime de difamação é quando fere a honra objetiva da pessoa, ou seja, como as outras pessoas enxergam aquela pessoa do qual você difamou. E a difamação, ela é como folhas ao vento. Depois que elas são lançadas, não tem mais como reuni-las novamente. Apesar de pedir desculpa, muitas das vezes a desculpa não é eficaz. Por que não se torna eficaz? Porque outras pessoas já tomaram conhecimento daquela afirmação negativa que você fez da pessoa. Então, nós devemos ter muito cuidado com julgar. Se chega ao teu conhecimento alguma infração ética ou alguma infração disciplinar que supostamente, que em tese, determinado servidor, trabalhador, praticou, nós não devemos julgar. Deve ser feita a apuração. Muitas das vezes, na apuração, a gente verifica aquilo que supostamente aparentava ser uma infração disciplinar, na verdade não é. Que Jesus Cristo continue abençoando, protegendo e guardando a todos. Eu agradeço muito a oportunidade. E, tal qual Mao Tse Tung, eu acredito que os rios, eles atingem os seus objetivos porque aprenderam a contornar seus obstáculos. Eu tenho um objetivo na vida, você tem um objetivo na vida.
E nós vivemos em sociedade, e quando a gente vive em sociedade, nós vamos encontrar pessoas que têm os mesmos objetivos que o nosso. E aí é muito fácil navegar nesse rio da vida. Mas haverá vezes também que encontraremos pessoas que têm objetivos diferentes. E aí é que vem o conflito. Por causa de objetivos diferentes. Em sociedade, somos seres sociais e devemos eticamente respeitar uns aos outros. Muito obrigado. Bom, vamos para o nosso sorteio, né? Sônia, dá para fazer o sorteio? Opa! Olá, professor. Eu vou, então, antes do sorteio, fazer a interrupção da gravação e aí o senhor vai para o sorteio. Ok. Ok? Tudo bem, Sônia, para você?